Dinheiro desviado da educação. TRF1 condena servidores que receberam salários de funcionários fantasmas. Segundo o Ministério Público Federal, há provas de que a prática ocorreu por pelo menos 3 anos. Violência contra animais. Funcionário do supermercado foi demitido. Investigação continua. O cachorro foi agredido, não há nenhuma dúvida. Teve hemorragia interna e teve hemorragia externa com sangramento. E vamos falar também sobre tráfico de animais silvestres. Fica apenas atrás do tráfico de drogas e do tráfico de armas. 15ª edição do Prêmio Inovare. Evento busca incentivar práticas para o aprimoramento da justiça. Olá, boa tarde. Boa tarde. Tribunal Regional Federal da Primeira Região condena servidores que receberam salários de funcionários fantasmas em Roraima. A pena é de 4 e 5 anos de prisão em regime semiaberto. Para a terceira turma do TRF da Primeira Região, os 2 servidores públicos que se apropriaram dos salários de funcionários fantasmas devem ser condenados à prisão e pagar multa pelo crime de peculato, que é aquele praticado por funcionário contra a administração. O colegiado ressaltou que os desvios de recursos ocorreram diversas vezes. Os réus funcionários de uma escola de Roraima teriam sido aliciados pela diretora do colégio para serem procuradores dos funcionários fantasmas e passaram a receber e repassar os salários fraudulentos. Segundo o Ministério Público Federal, há provas de que a prática ocorreu por pelo menos 3 anos. Corte Especial do STJ recebe denúncia por corrupção contra a desembargadora Sérgia Maria Mendonça Miranda. Ela é acusada de vender decisões no Tribunal de Justiça do Ceará. O repórter Jesus Mosquera está ao vivo lá no Superior Tribunal de Justiça e tem mais informações sobre esse caso. Oi, Jesus, boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde, Galton. Os fatos foram investigados na Operação Expresso 150, realizada pela Polícia Federal em 2016. Segundo o Ministério Público Federal, a desembargadora fazia parte de um grupo que negociava decisões liminares pelo WhatsApp e agia quando estava no plantão judiciário. O companheiro dela, que é empresário no ramo de transportes, foi apontado como o articulador das negociações. De acordo com a investigação, as decisões favoreciam clientes de advogados integrantes de grupo criminoso. O relator do caso aqui no STJ, ministro... Tivemos um probleminha técnico lá com Jesus. Ele trazia informações sobre a juíza do Tribunal de Justiça. Suspeita da participação do filho em homicídio do pai não autoriza a exclusão da paternidade socioafetiva no registro civil. A multiparentalidade acontece quando o filho menor ou maior de idade passa a ter no registro de nascimento 2 pais e uma mãe, ou 2 mães e um pai, por exemplo. No STJ, os ministros da terceira turma mantiveram a decisão que reconheceu a filiação multiparental no caso de um rapaz acusado de participar do homicídio do pai socioafetivo. A ação foi movida pelo rapaz que pedia a manutenção da filiação biológica e a reinserção da filiação socioafetiva, que havia sido excluída em um outro processo. O rapaz alegou ter sido criado pelo pai socioafetivo, com quem criou laços de afeto e respeito. Em primeira instância, foi reconhecida a possibilidade das 2 filiações. Para o juiz, o fato de o rapaz responder a processo pela morte do pai socioafetivo não anula as provas que demonstram a existência de laços afetivos gerados da adoção informal e reconhecidos publicamente. A filha biológica do falecido apelou da decisão, mas o Tribunal de Justiça do Ceará manteve a sentença. Ela levou o caso ao STJ, onde alegou inexistência de vínculo socioafetivo entre o suposto irmão e o falecido, diante da relação conturbada que eles tinham. A filha lembrou ainda que o rapaz foi citado e aguarda julgamento pela coautoria do homicídio. O relator do recurso, ministro Vilas Boas Cueva, afirmou que a acusação criminal contra o rapaz não é relevante para o reconhecimento da paternidade, pois a suposta indignidade do filho gera efeitos somente no âmbito patrimonial, em caso de recebimento de parte da herança. A turma manteve a multiparentalidade no registro do rapaz.
Um dos processos incluídos na pauta de julgamentos da sessão do Supremo de hoje à tarde trata de pagamento de funcionários terceirizados por parte do Estado, quando a empresa descumpre a obrigação de pagar verbas trabalhistas. O caso chegou ao Supremo Tribunal Federal depois que o Tribunal Regional do Trabalho determinou que o Estado de Rondônia fizesse o pagamento dos salários dos trabalhadores terceirizados, a chamada responsabilidade subsidiária. O Estado de Rondônia, por sua vez, entendeu que não devia fazer o pagamento, alegando que o Supremo tem jurisprudência impedindo a transferência automática da responsabilidade para a administração pública e que isso só é permitido quando há falha na fiscalização do contrato. A relatoria desse processo no STF é do ministro Dias Toffoli. Ao analisar o caso, ele entendeu que a decisão do TRT não viola a jurisprudência do Supremo e indeferiu o pedido feito pelo Estado de Rondônia. Até agora, 4 ministros já votaram, 2 com votos que impedem o prosseguimento desse processo, outros 2 favoráveis à continuação do julgamento. A análise do caso deve ser retomada com o voto vista do ministro Gilmar Mendes. Agora vamos conferir a pauta completa de julgamentos da sessão plenária do Supremo. Precatório é o primeiro tema da pauta original da sessão desta quinta-feira, com um conjunto de embargos de declaração em um recurso extraordinário, no qual se discute a validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. Matéria processual é o segundo tema do dia, com 2 processos. O primeiro é recurso contra a decisão de turma do Supremo Tribunal Federal, em caso que envolve incorporação de vencimentos de servidor. O outro, recurso em processo que discute se a administração pública responde ou não por inadimplência de empresa contratada com relação a encargos trabalhistas. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Vamos voltar agora a falar ao vivo com o Jesus Mosquera, do Superior Tribunal de Justiça. O Jesus ele vai concluir aquela informação sobre a desembargadora acusada de vender sentenças lá no TJ do Ceará, né, Jesus? Pode concluir, por favor. Isso mesmo, Rafaela. Agora sim. Os fatos foram investigados, como a gente falou mais cedo, na Operação Expresso 150, realizada pela Polícia Federal em 2016. Segundo o Ministério Público Federal, a desembargadora fazia parte de um grupo que negociava decisões liminares pelo WhatsApp e agia quando estava no plantão judiciário. O companheiro dela, que é empresário no ramo de transportes, foi apontado como o articulador das negociações. De acordo com a investigação, as decisões favoreciam clientes de advogados integrantes de grupo criminoso. O relator do caso aqui no STJ, ministro Herman Benjamin, disse que não soa como mera coincidência a concessão de liminares justamente naqueles processos citados nas conversas pelo WhatsApp. O ministro destacou que poucos dias após uma decisão, um dos acusados entregou cerca de R$200 mil ao companheiro da desembargadora. Ao receber a denúncia, a Corte Especial do STJ manteve o afastamento cautelar da desembargadora até o julgamento do mérito da ação penal. Ela já estava afastada das funções desde outubro de 2016, em razão das investigações. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Jesus, pelas informações. E a seguir, vamos falar sobre um assunto que tomou as redes sociais: a agressão contra um cachorro dentro de um supermercado. O cachorro foi levado para o centro de zoonoses, mas não resistiu. O caso foi denunciado por uma ONG de proteção animal. A Delegacia do Meio Ambiente de Osasco, na região metropolitana de São Paulo, abriu inquérito para investigar o funcionário de uma rede de supermercados que teria envenenado e espancado um cachorro até a morte. Câmeras de segurança do estabelecimento flagraram a agressão. As imagens mostram o segurança do supermercado tentando espantar o cachorro que está no estacionamento. Em seguida, o homem aparece com uma barra de alumínio na mão. De outro ângulo, é possível ver o momento em que o animal foge sangrando. Mais uma vez, o suposto agressor tenta retirar o vira-lata, que minutos depois é socorrido por clientes do estabelecimento. O cachorro foi levado para o centro de zoonoses, mas não resistiu. O caso foi denunciado por uma ONG de proteção animal.
Nós vemos até aqui a delegacia de Osasco, acabamos de assistir as imagens, são terríveis, está nos meus stories. E agora, Capês? O cachorro foi agredido, não há nenhuma dúvida. Teve hemorragia interna e teve hemorragia externa com sangramento. 2, demorou demais para atender, morreu também pela omissão de socorro. 3, a abordagem não foi adequada e tem que ser investigada administrativamente, criminalmente e civilmente pelo Carrefour. O Ministério Público de São Paulo também vai investigar o caso. Segundo o MP, é dever constitucional do Estado proteger todos os animais. Em nota, a rede de supermercados reconheceu que houve um grave problema e que não vai fugir da responsabilidade. O funcionário envolvido no caso foi afastado. A rede de supermercados informou ainda que está recebendo sugestões para construir uma nova política para a proteção e defesa dos animais. E ainda nesse assunto, o animal silvestre não é animal de estimação. Eles contribuem para o equilíbrio da natureza e cumprem papéis fundamentais na preservação do meio ambiente. Por isso, traficar esse tipo de animal é crime que vem sendo coibido com rigor pelo IBAMA e pelo Poder Judiciário. Trinca-ferro, tamanduá, tartaruga, diversas espécies podem se tornar vítimas quando se fala em tráfico de animais silvestres. Atividade que, infelizmente, se destaca entre as demandas da justiça. E o tráfico de animais silvestres, ele fica apenas atrás do tráfico de drogas e do tráfico de armas. Só que no Brasil, os traficantes de animais silvestres lucram 1 bilhão, 1,5 bilhão de dólares por ano. O magistrado destaca que há diversos textos legais abordando a proteção ao meio ambiente. A própria Constituição, no seu artigo 223, parágrafo 3º, nós temos a Lei do Meio Ambiente e a lei que cuida da própria fauna. Além de outras instruções do IBAMA, normalmente você aplica, em razão dele estar fazendo o comércio de animal silvestre, aplica uma pena de multa e de detenção. Se por acaso o animal silvestre que ele está criando for, por exemplo, um animal listado como aquele que já está em extinção, a pena é maior, a multa é maior. Do ano de 2015 até o primeiro semestre de 2018, foram quase 10 milhões de reais em multas. Só no primeiro semestre deste ano, foram mais de 3 mil animais apreendidos em operações da Secretaria de Meio Ambiente, muitos deles feridos ou doentes. Os animais apreendidos são trazidos para os centros de triagem de animais silvestres. Aqui eles são identificados e tratados. Nos últimos 10 anos foram mais de 200 mil animais devolvidos à natureza. Só que nem todos que chegam aqui têm condições de retornar para o habitat natural. Aves que não consigam voar, mamíferos que não enxergam adequadamente, ou tem uma lesão na pata, ou lesão em algum membro. São animais que possuem algum defeito físico. Esses definitivamente não vão poder voltar para a natureza. Porque a gente, quando a gente devolve um animal à natureza, a gente quer que ele tenha oportunidades de sobreviver no ambiente natural. E no ambiente natural, ele não vai ter uma vasilha de comida, uma vasilha de água, ele vai ter que disputar por comida, disputar por território, buscar o espaço dele, vai ter que fugir de outras ameaças, né, que podem ser humanos, podem ser outros animais que os predam. Os centros de triagem do IBAMA trabalham em prol da recuperação. O primeiro passo é a identificação. Depois, é feita a avaliação clínica, que identifica os problemas físicos e os comportamentais, que se manifestam quando essas espécies são criadas como animais de estimação, os papagaios, por exemplo. E o tráfico é alimentado também por quem adquire esses animais, mesmo quando acha que está fazendo algo positivo. Eu comprei porque fiquei com dó, o cara falou que ia matar e tal, eu quis ajudar esse animal, mas a pessoa ao comprar, ele sustenta esse crime, que é um crime que leva prejuízo para a sociedade, leva os animais à beira da extinção, né? A gente tem várias espécies à beira da extinção e muitas vezes leva as pessoas para a criminalidade. As próprias pessoas que compram os animais são considerados criminosos perante a lei brasileira. A pena de detenção pode variar de 3 meses a 1 ano e a cada animal apreendido, a multa é multiplicada. Então, melhor ficar atento para não se tornar um colaborador do tráfico. E sobre esses 2 casos que vimos nas reportagens, vamos conversar agora com Ana Paula Vasconcelos, advogada, integrante da Comissão dos Direitos dos Animais da OAB-DF. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde. Boa tarde.
Bom, como vimos aí, o caso do cachorro em São Paulo e o caso dos animais silvestres, né? São duas coisas completamente diferentes, mas em pauta maus tratos. Animais silvestres também é vítima de maus tratos, principalmente no transporte desses animais, né? Esse transporte irregular. Muitos nem resistem também a essas viagens, não é isso? Verdade. Muitos são submetidos a situações de extremos maus tratos, que sequer chegam vivos aos locais onde se destinavam a praticar o restante da conduta delitiva. E nós alertamos para que a população sempre denuncie esses casos, para que a polícia possa coibir tal prática. Como que a população pode, então, denunciar? Geralmente, as autoridades policiais disponibilizam os canais para que sejam feitas essas denúncias, seja através das delegacias especializadas ou as delegacias comuns das cidades. E a população está mais sensível a esse assunto, denunciando. Nós vimos o caso do cachorro em São Paulo, que foi espancado até a morte, né? Teve uma repercussão enorme também. E, consequentemente, a lei também pode ficar mais rígida. Há uma mobilização em torno da sanção? Sim, houve uma repercussão, uma comoção social muito grande em torno da agressão desse cachorro no estabelecimento comercial na cidade de Osasco. E, em razão disso, nós conseguimos enxergar a necessidade de uma alteração na legislação, uma vez que hoje maltratar animal não dá cadeia, a pena é de 3 meses a 1 ano, o que via de regras é convertido em prestação de serviço comunitário ou pagamento de cesta básica. Então, para o agressor não há qualquer punição efetiva, né? Em razão de toda essa comoção, desse vídeo absurdo que foi viralizado essa semana, o senador Randolfo Rodrigues propôs o PL 470 de 2018 com o aumento das penas e da multa. A multa agora poderá chegar de 1 a 1.000 salários mínimos. Então, quem maltratar um animal terá um prejuízo muito grande. Nós esperamos que o Congresso aprove para que a gente tenha verdadeiras sanções para casos absurdos como esse. A gente viu que o funcionário do supermercado foi afastado. Essa medida foi suficiente, do seu ponto de vista? Não, não é suficiente, até mesmo porque o estabelecimento tem responsabilidade, né? Ele tem que responder civil, administrativamente e penalmente, o que não exclui também a punição ao funcionário. Eu vejo que são condutas diferentes e a lei traz a previsão para que tanto a pessoa jurídica como a pessoa física seja punido. Agora, infelizmente, casos como esses que vimos nas duas reportagens são casos comuns. Hoje mesmo tivemos um caso de maus tratos em São Paulo, né, Ana Paula? Sim, infelizmente é mais corriqueiro do que se imagina. Nem sempre se tem essas imagens horríveis como nós podemos nos deparar essa semana, mas a prática de maus tratos, ela é recorrente. Ela é de difícil constatação, porque muitas vezes ocorre em ambientes fechados, em ambientes restritos à família. Então, nós pedimos à população para que fique atenta a uma conduta diferente de um vizinho, de um amigo, e sempre denuncie para que as autoridades possam, mesmo que com uma legislação hoje fraca, tentar algum tipo de punição. Ok, Ana Paula Vasconcelos, obrigada, boa tarde. Obrigado. E no próximo bloco, acordo de cooperação cria Centro de Excelência para Formação e Aperfeiçoamento de Juízes. O Centro de Excelência vai trabalhar precisamente a questão da reforma penal e processual penal em temas que são cruciais para o nosso país. Formação e aperfeiçoamento de juízes. Esta será a missão do Centro de Excelência em Acompanhamento Legislativo. O acordo para a criação desse centro foi fechado durante o primeiro encontro de diretores de escolas judiciais de língua portuguesa. O encontro reuniu representantes de Portugal, Timor-Leste, Brasil e de alguns países da África. Espanha e França, embora tenham idiomas diferentes, participaram do encontro em razão da estreita parceria já estabelecida com a Infam, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados. Os participantes trocaram experiências sobre ética judicial, mídias sociais e o uso das novas tecnologias na formação e no aperfeiçoamento dos magistrados. Durante o encontro, a Infam e a Escola Paulista de Magistratura firmaram um acordo de cooperação para criar um centro de excelência em
acompanhamento legislativo. O documento foi assinado pelo presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, pelo diretor-geral da Infam, o ministro Herman Benjamin, pelo diretor do Fórum Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Paulo Sorci, e pelo diretor da Escola Paulista de Magistratura, desembargador Francisco Eduardo Loureiro. Este primeiro núcleo ou centro de excelência vai trabalhar precisamente a questão da reforma penal e processual penal em temas que são cruciais para o nosso país. A questão da insegurança, a questão da execução da pena, a corrupção, os crimes ambientais, violência doméstica. Entre os participantes brasileiros estavam representantes das escolas estaduais de formação de magistrados. Para o presidente do STJ, o encontro é uma oportunidade de elevar a qualidade dos serviços jurisdicionais no Brasil. Eu acredito muito na formação de magistrados. Eu acredito que a qualidade da justiça, a qualidade da jurisdição passa necessariamente pela boa formação dos magistrados. A diretora do Centro de Formação Jurídica e Judiciária de Moçambique afirma que as semelhanças entre o país africano e o Brasil não se restringem ao idioma. Há muita coisa em comum, não só os desafios, mas também muitas coisas boas na nossa realidade que vai para além da língua, a própria cultura. E, portanto, nós estamos satisfeitos porque vamos poder estreitar ainda mais os laços da lusofonia na componente da formação. A empresa Vale e sindicatos dos trabalhadores assinaram no TST o primeiro acordo que trata das horas de deslocamento após a reforma trabalhista. O vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Renato de Lacerda Paiva, homologou o Acordo Coletivo de Trabalho de 2019, negociado entre sindicatos dos trabalhadores na indústria da extração de ferro e metais básicos do Pará e de Belo Horizonte, e a empresa Vale. A conciliação assegurou como contrapartida ao fim das horas in itinere um prêmio atrelado à assiduidade dos empregados. O pagamento das horas in itinere foi suprimido pela reforma trabalhista. As chamadas horas de trajeto ou horas de percurso, ou seja, aquele período gasto pelo empregado no deslocamento entre a residência e o local de trabalho, são conhecidas por horas in itinere. Antes da reforma, o direito a essas horas se aplicava àquelas empresas que forneciam condução aos empregados quando não havia transporte coletivo regular. O tempo era computado na jornada de trabalho. Após a reforma, o pagamento deixou de existir. A categoria insistiu para o benefício ser concedido e a Vale fechou o acordo de compensar as horas in itinere por outra recompensa chamada Prêmio Assiduidade. Com a reforma trabalhista, a parcela de horas itinere deixou de ter previsão legal. Então, a Vale, entendendo que a retirada dessa parcela comprometeria o ganho dos empregados que tinham direito a esse benefício, fez, então, uma proposta aos sindicatos de pagamento de um prêmio assiduidade, que, na realidade, vai ser, basicamente, o percentual similar ao que os empregados recebiam a título de horas itinere, mas é condicionado à assiduidade dos empregados. Quer dizer, se o empregado não faltar ao trabalho, ele terá o recebimento como anteriormente, só que com essa rubrica agora de prêmio assiduidade. Além do prêmio assiduidade, que será pago a cada 6 meses, a contar a partir de janeiro de 2019, ficou acertado que o direito está garantido por 2 anos, com o compromisso da Vale de renovação por mais 2 anos. Também foram concedidos reajustes de 6% dos salários, 3,8% no cartão alimentação e 3,5% nos benefícios sociais. O nosso compromisso com o mediador é com o processo. Nós temos que estabelecer um processo ético, imparcial, um processo que traga para o mediador a confiança das partes e que busque uma solução que seja uma solução a mais justa possível. E foi lançado na Biblioteca do Supremo Tribunal Federal um livro que aborda uma visão jurídica e psicológica do exame para avaliação do comportamento de detentos.
O autor do livro, Bruno Jacob Delamare, que há 2 anos atua como juiz auxiliar do ministro Luiz Fux, é especialista em direito penal. Depois de vasta pesquisa para a tese de mestrado, ele escreveu o livro com cerca de 200 páginas. Na cerimônia de lançamento, o ministro Luiz Fux, além de homenagear o autor, destacou a importância de analisar a influência da psicologia no direito. O mestre, quando ele caminha com os seus discípulos, ele não dá da sua sabedoria, ele dá da sua fé, dá da sua esperança, dos seus anseios e leva os seus discípulos à mansão do seu próprio saber. Querido Bruno realizou uma obra extremamente autêntica, exame criminológico, progressão do regime e, o que é mais importante, uma inflexão sobre o direito e a psicologia. E hoje, mais do que nunca, a psicologia tem uma influência muito grande no direito. Segundo o autor, o tema, a eficácia e necessidade de exames psicológicos e comportamentais para a progressão de pena é delicado, porque desde 2003 o procedimento não é mais um critério obrigatório por lei. Mas alguns tribunais, como o Superior Tribunal de Justiça, seguem jurisprudência da necessidade do exame para que detentos sejam beneficiados com diminuição de pena. Compreender quais são os fatores sociológicos que explicam a resistência que os operadores jurídicos demonstram de valorar a contribuição interdisciplinar de ciências afins que estudam o mesmo problema que é do interesse do universo jurídico. Eu procurei relacionar de que forma essa crença que os operadores do direito têm quanto à autossuficiência do discurso jurídico, ela está relacionada à expansão gradativa do poder punitivo que nós temos visualizado no Brasil nas últimas décadas. Terminou há pouco em Brasília a entrega do Prêmio Inovare, que homenageia as boas práticas voltadas à modernização e à eficiência da justiça brasileira. A repórter Evne Araújo acompanhou a cerimônia no Supremo Tribunal Federal e ao vivo tem as informações. Oi, Evne, boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde. Olha, foram 654 projetos inscritos nesta edição do Prêmio Inovare. Projetos de todo o país, capitais, interior, com o objetivo de melhorar as práticas no Poder Judiciário, de melhorar o trabalho da justiça do nosso país. Ao todo foram premiados 7 iniciativas, entre elas uma que se destacou dentre todas as inscritas, que é um projeto da Controladoria Geral da União, um curso para o cidadão fazer auditoria em contas públicas, ou seja, ele mesmo aprender a fiscalizar direitinho como é que o governo gasta o dinheiro que sai do bolso dele. Bom, a comissão julgadora foi composta por ministros aqui do Supremo, também de tribunais superiores, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público. Bom, a reportagem completa com todos os vencedores da 15ª edição do Prêmio Inovare, você acompanha na 2ª edição do Jornal da Justiça. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Evne. E a gente fica por aqui. Outras informações no Jornal da Justiça, 2ª edição, 18h30. Obrigado pela companhia e uma boa tarde. Boa tarde para você e até amanhã.